Agora no Missão 360, um programa inédito sobre o trabalho missionário entre os ciganos. É um dia de conhecer uma igreja adventista de ciganos romenos na Bulgária e ter um bate-papo com Juan Pereira, o jornalista que estuda os ciganos e sua relação com a igreja adventista no Chile. Não saia daí porque o Missão 360 de hoje está começando. Seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. É bom ter você junto com a gente, já acompanhando os vários programas. Ou quem sabe você que pela primeira vez está com a gente, seja bem-vindo a esse programa que conta histórias de missão ao redor de todo o mundo. Olha, a gente começa agradecendo a você que tem enviado para a gente algumas histórias de missão, o seu projeto de missão, ou para você também que vai enviar. O desafio é que você entre nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, mande uma mensagem para a gente em poucas palavras explicando qual é o seu projeto missionário, o que você tem feito para levar Jesus para as pessoas de uma maneira diferente. E o grupo do Missão 360, a produção, vai selecionar uma dessas histórias. Nós vamos aí aonde você está, vamos filmar e vamos mostrar aqui no Missão 360. A gente agradece aqueles que têm enviado e desafia você a enviar também. Quem sabe a sua história pode ser a história selecionada aqui no Missão 360. Olha, sempre que a gente fala de missão, a gente lembra de um texto bíblico que diz assim, que a missão ela deve ser levada a toda a nação, a toda a língua, a toda a tribo e a todo o povo. E um dos aspectos interessantes da missão hoje é o trabalho entre os ciganos. Há um número cada vez mais crescente de ciganos no leste europeu e também na América do Sul. Como evangelizar essas pessoas? Na Bulgária, um pastor apaixonado por pessoas trabalha entre os ciganos e as visita para estudar a Bíblia. Para muitas pessoas, o termo cigano cria imagens de grupos de pessoas que viajam pela Europa em caravanas, muitas vezes sem ser bem-vindo. Os ciganos têm sido retratados negativamente. Para um pastor adventista na Bulgária, trabalhar em meio a este grupo mal interpretado virou o seu chamado para a vida. Por muitos anos, Husin Husnov tem vivido e trabalhado entre os romenos e ciganos da Bulgária. Atualmente trabalha na cidade de Kyustendil, a cerca de 1 hora da capital Sofia. A comunidade romena vive nos subúrbios da cidade e são marginalizados pela sociedade bulgária. O pastor Husnov segue o exemplo de Jesus ao visitar as pessoas em suas casas e tendas, ensinando sobre o Evangelho. Os romenos frequentemente respondem positivamente e querem aprender sobre um Salvador que os aceita como são. Depois de terminar os estudos bíblicos, o pastor Husnov vai até a casa de um novo casal de fiéis. Hoje, ele ensina como fazer Jesus ser o governante da casa. Então, ora com eles e pede para que abençoe esta união. O pastor Husnov está agradecido pela oportunidade de trabalhar entre o povo romeno da Bulgária. Eu estou feliz porque aqui existem 2 congregações de romenos. A comunidade toda conhece a Igreja Adventista. Eles nos conhecem e eu diria que isso é por causa do trabalho do Espírito Santo. O trabalho entre os ciganos na Bulgária começou como um projeto de missão global e esse apoio faz uma enorme diferença. Ainda existem milhões de pessoas que precisam ouvir a mensagem de esperança e salvação. Obrigado pelas suas orações e pelo seu apoio à missão. Uma bela história essa da Bulgária, um grande desafio realmente levar o amor de Cristo, o amor de Jesus a um grupo muito especial que são os ciganos. E para conhecermos um pouquinho mais sobre esse estilo de vida, sobre esse grupo que de repente por muitos é pouco conhecido, pelo menos a fundo, nós vamos conversar com o Juan Pereira. O Juan é bem-vindo aqui ao Missão 360. Graças, Fábio. O Juan, ele já trabalhou aqui na Rede Novo Tempo conosco.
há 15 anos está no Brasil, ele é jornalista e resolveu mudar de área de atuação no que diz respeito a levar o amor de Cristo Jesus. Ele trabalhava aqui na Novo Tempo e falou assim, olha, eu quero falar do amor de Cristo Jesus, mas agora em outra área, em uma nova função. E a gente acredita o quê, Juan? A gente acredita que quem sai do seu país e vem para o Brasil também é um missionário, né? A gente sempre entrevista pessoas que saem do Brasil e vão para outro lugar, vão para a África, para muitos países da África, mas você também é um missionário, né? A gente se sente feliz com você aqui. Juan, primeiro fala um pouquinho de você. Como é que você chegou no Brasil aqui há 15 anos atrás? Bom, eu estava estudando lá na Bolívia teologia. Só que me di conta, ao passar o tempo, que realmente não gostava de ser teologando, ou pastor, digamos, não? Ok. Então, surgiu uma opção de vir aqui no Brasil a fazer jornalismo. Sim. Eu sou apaixonado pelas informações, por fotografia, por viajar. Então, achei bom experimentar. Aí, deixei na Bolívia, fiquei 4 anos, del 99 ao 2002. E em 2003, cheguei aqui a Engenheiro Coelho. O reitor, nesse tempo, que era o pastor Fran Ríos, ele fez um certificado para vir para cá para estudar e comecei a estudar teologia com a finalidade de que as matérias de formação cristã fossem aproveitadas em comunicação social, sim, com habilitação em jornalismo. E aconteceu assim, então, as coisas se começaram a dar. Ô Juan, você escreveu um livro, eu queria que você me mostrasse aqui, e eu queria mostrar para os telespectadores, Os Ciganos Adventistas no Chile. Os Ciganos Adventistas no Chile. A gente sabe que aqui no Brasil é um desafio realmente, mas e o Chile? Como é o desafio do Chile em levar o evangelho para os ciganos, o grupo de ciganos ou a cultura cigana? Bom, este renascer, digamos, na comunidade cigana, vamos falar de cigano. Comunidade. Já? Porque uma comunidade nasceu mais ou menos no ano 77, 1977. Então, um cigano viu no muro que dizia, Cristo vem, prepara-te. E ele pensou para ele, o que vai acontecer comigo? Está voltando Cristo? E meu povo? Aí ele começou a pregar o evangelho dentro dos ciganos. Os primeiros 3 anos ninguém se batizou. Mas Deus proveiu por meio da música. Tá? Então, através da música, foi um despertar na comunidade cigana. E a igreja adventista abriu as portas e eles abraçaram a fé adventista. Então, quando aconteceu isso, eles abraçaram a fé. Começaram a chegar milagres, sanações entre os ciganos, porque como não sabem ler, tinham que escutar a música. E através da música foi o despertar do cigano. E a comunidade cigana adventista cresceu em Chile. Tanto é que se formou um grupo que se chamava Recap, e ele começou a fazer uma gira, uma turnê, perdão, por toda a Sul-América. Inclusive foram à Associação General, que é, digamos, a administração... Associação Geral, né? A administração. Que é a sede administrativa da Igreja Adventista, isso, né? No que mundo. Obrigado. Juan, mostra algumas fotos pra gente. A gente sabe que você teve alguma experiência. Fala pra gente aonde foi tirada essa foto, que cidade é essa? Esta cidade é no sul do Chile, se chama Puerto Montt. Muito longe, muito frio. Me tocou ir a tirar esta foto e fazer todo o que é a parte jornalística, levantar as pesquisas aí nessa cidade. Tá, e qual que é a relação dela com os ciganos? Vamos mostrar uma próxima foto também, você vai comentando para a gente, por favor. Bom, os ciganos, eles estavam na cidade de Los Ángeles e foram a viver, porque como eles têm costume de se mexer dentro do próprio país, aí eles foram aqui à cidade de Puerto Montt. Essa é a comunidade cigana. Podemos ver el caballero con cabello blanco, se llama Branco, y es el líder da comunidade cigana ali nessa cidade de Puerto Montt. Ok, e ele frequenta hoje a Igreja Adventista, né? Ele frequenta Existem outras fotos também, e essas são crianças da igreja? Isso, também. Algumas são ciganas também, Juan? Como podemos ver, igual que nós, as crianças também têm o dever e o direito de conhecer a Cristo. E como diz as Escrituras,
tem que deixar venir a los pequeninos a mim, como diz Jesus. Então, eles estão fazendo a parte que corresponde, para eles conhecer a Jesus. Tá bom. Juan, nesse desafio de pregar o amor de Cristo Jesus para a comunidade, como você mencionou, cigana, como é que você colocaria, qual seria a primeira etapa para alguém que vê um cigano na rua, perto de casa, alguma cigana, quem sabe com um bebezinho ali querendo ler a mão? Qual o primeiro contato que deve ter com uma mulher dessa, com um homem, para que a gente fale do amor de Cristo Jesus? É um desafio, eu acho, mas quem sabe você pode vislumbrar um caminho para a gente. É bem fácil. O método de Cristo, ele fazia a seguinte coisa. Ele avançava e tratava de fazer amizade com a pessoa. Se ganhava a pessoa. Se preocupava da pessoa se lhe faltava alimento, se lhe faltava dinheiro, ou se lhe faltava alguma... se a pessoa estava doente. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Se a pessoa está leyendo a mão, porque ele está procurando um meio para subsistir, para viver. Então, a gente tem que... Olá, que tal? Meu nome é tanto, eu gostaria de falar contigo. E por aí vai, mantendo se aproximar uma conversa. Das pessoas, exatamente, né? Das necessidades fundamentais. Se aproximar em forma sincera. E o que não é que fazer é chegar com a Bíblia nem com o estudo bíblico. Então, a pessoa tem que ganhar-se a confiança do cigano. E na medida que ele vai dando esse papo, aí podemos, por exemplo, orar com a pessoa. Coisa que a pessoa saiba que você quer orar. Até hoje, eu não conheço nenhum cigano que haya falado assim, não, eu não quero que orem por mim. Porque o cigano tem algum tipo de problema. Se é doença na família, problema econômico, de relacionamento. Como nós todos seres humanos, os ciganos também têm suas dificuldades, seus problemas. Né? Eles são iguais, só que falam diferente, têm outras costumes diferentes, mas o Deus é o mesmo para eles. Tá, joia. Juan, a gente agradece muito a sua presença aqui. Foi bem rápida, mas que Deus abençoe esse novo ministério seu, novo desafio. Obrigado. Deus abençoe também na divulgação da mensagem através desse livro, Os Ciganos Adventistas no Chile. A gente sabe que logo aqui no Brasil vai ter também em português, para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os ciganos aqui na América do Sul. Que Deus continue abençoando a sua missão aqui no Brasil. Obrigado. E que, quem sabe, se for o seu desejo de Deus, você permaneça mais uns 15 anos ou mais aqui, sendo missionário também, tá bom? Muito obrigado, Juan. Obrigado. Que Deus abençoe. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos com mais histórias de missão e hoje falando sobre o desafio de levar o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus aos ciganos. A gente volta já. Já estamos de volta com o programa Missão 360, falando sobre a experiência e o desafio de levar o evangelho aos ciganos. Hoje contando a história também dos ciganos na Romênia. E por falar em Romênia, nós vamos conhecer agora algumas igrejas e a primeira delas é na Romênia. Pessoas que enviaram fotos para a gente aqui. Vamos à primeira igreja de hoje e você pode continuar enviando também a sua foto. A primeira igreja é a Igreja Central de Bucareste, na Romênia. Quem enviou para a gente é o Mários Macavei. Muito obrigado, Mários, por ter enviado essa foto para a gente. É uma bela igreja na Romênia, é mais um grande desafio mundial de evangelização também. Segunda igreja é a igreja que fica em Cabo Verde, igreja de Platô Praia. O Ismael Lopes foi quem enviou para a gente. Obrigado ao Ismael, obrigado a todos os cabo-verdianos que acompanham aqui a Novo Tempo e o programa Missão 360. Com muito carinho, a gente abraça a todos vocês. E a última igreja de hoje, que fica aqui no Brasil, no estado de Goiás, Igreja Central de Santo Antônio do Descoberto, a Olga da Rosa, que foi quem enviou para a gente a foto dessa bela igreja. E na fachada você vê também a logo da TV Novo Tempo e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado, Olga. Um abraço para todos da Igreja Central de Santo Antônio do Descoberto e para todos do estado de Goiás acompanhando Missão 360. Mais uma vez, existe um site para você pesquisar qual é a igreja mais próxima de você. Se você, quem sabe, for para Goiás um dia, para o Rio de Janeiro, para o Paraná,
para o Mato Grosso do Sul, para o Rio Grande do Sul, e você estiver, quem sabe, no hotel, na casa de um familiar, você coloca o endereço que você está e você vai encontrar a igreja mais próxima de você, ou se você estiver na sua casa, você também vai encontrar a igreja mais próxima de você. encontreumaigreja.com.br, esse é o site que você entra e encontra essa igreja. E continuando os nossos relatos sobre missão entre os ciganos, nós vamos mais uma vez até a Bulgária para visitar uma congregação de ciganos romenos e conhecer Kalinka, uma mulher que foi resultado desse ministério missionário. Acompanhe essa história comigo agora. Esta é a Bulgária, onde você vai encontrar uma rica cultura. A Bulgária fica na parte nordeste da Península Balcânica, ficando no cruzamento entre a Europa, a África e a Ásia. Ao redor da Bulgária, a Igreja Adventista está se esforçando para alcançar os ciganos e os romenos. Quase 400 mil romenos vivem aqui e os números continuam crescendo. Milen Georgiev é o secretário da Igreja Adventista nesse país e ele compartilha o objetivo da igreja na Bulgária. Crescer e espalhar o Evangelho entre muitos grupos étnicos, inclusive os romenos. Temos visto que os romenos estão experimentando um reavivamento e as igrejas estão trabalhando mais intensamente. Estas comunidades romenas estão abertas para serem dirigidas por Deus. Eles estão animados por poder aprender a mensagem e se dedicar a Deus. Já faz alguns anos que as congregações de ciganos estão crescendo e eles esperam poder crescer ainda mais. Kalinka Filipova vive no sudeste da Bulgária. Ela é cigana. Sua cidade, Blagoevgrad, tem uma grande população de povos romenos. Vários anos atrás, Kalinka conheceu uma mulher no caminho de casa. Elas começaram a falar sobre a existência de Deus e começaram a estudar a Bíblia juntos. Ao estudarem, fizeram um pacto para seguir o chamado de Jesus para fazer discípulos. Oraram juntas e abriram a garagem de casa para os romenos poderem aprender o caminho para a salvação. No início éramos 5 ou 6 pessoas, e então o grupo cresceu para 106 pessoas. A garagem não poderia abrigar a todos, por isso nós colocamos cobertores e tapetes na parte de fora, para que as pessoas pudessem sentar. À medida que os números aumentavam, alguns dos povos crentes foram batizados e se tornaram líderes proativos. Assim, a Igreja Adventista alugou e renovou o primeiro andar de um pequeno prédio na comunidade romena para a adoração e atividades da igreja. A congregação romena continua a crescer e agora esse número seria uma multidão para qualquer casa-igreja. O maior desafio para a igreja é ter muitas pessoas que podemos alcançar. Temos planos e métodos para fazer isso, mas a nossa maior preocupação é que nossos visitantes e convidados tenham lugar para sentar quando eles vêm, porque a nossa igreja é muito pequena. Hoje, cerca de 160 membros e amigos vêm buscando a bênção de Deus e oferecendo adoração aos sábados e quase todos os dias durante a semana. Hoje, cada parede possível foi removida para dar lugar aos visitantes. As cadeiras ficam em linhas apertadas, com pouco espaço para os pés entre eles. Quando a igreja fica cheia, mais cadeiras são colocadas no corredor e, quando o clima permite, as crianças se encontram lá fora para que mais adultos possam ouvir o sermão pelo circuito fechado no quarto das crianças. Ainda assim, alguns ficam em pé, pegando trechos do culto através de uma porta aberta. Gostaríamos de ter um quarto separado para as crianças, porque os adultos interrompem nossas atividades. Há vezes em que as crianças encontram a sala cheia de adultos e então precisam ficar com os seus pais. Os adultos também não gostam da situação, pois percebem que as crianças são importantes membros da família de Deus.
Eles querem encontrar um lugar maior para fazer cultos, mas porque não ganham muito como costureiras, varredores de rua e trabalhadores da construção e porque muitos não têm nenhum emprego. Eles lutam para pagar o aluguel no edifício que eles agora usam. Quando os visitantes chegam, os membros, é claro, dão lugar para que eles possam ficar. Eles não rejeitam as pessoas porque não conseguem deixar de estudar a palavra de Deus. Sempre que há uma atividade, as pessoas vêm. Que oportunidade de evangelismo! Obrigado por ajudar no avanço do trabalho de Deus. Ide. Essa é a ação tão conhecida utilizada por Jesus para enviar seus discípulos. E sem dúvida alguma ela tem uma conotação significativa quando nós falamos de missão. Tanto em Marcos 16 como em Mateus 18, quando normalmente nós lemos ali a grande comissão, nós pensamos nesse movimento de enviar e em obediência nós buscamos cumprir a missão de fazer discípulos que o Mestre nos deixou. No entanto, é importante compreender as implicações da aceitação dessa ordem. No passado, esses versículos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, eles despertavam uma característica comum. Em ambos os textos, nós encontramos dois mandamentos inequívocos de Jesus. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. E pela dedução clara de que ambos são uma ordem, por muito tempo desenvolveu-se uma percepção de que nós temos que avançar na missão, tendo Cristo ali como um tipo de general, e nós somos parte desse exército. O resultado? Criou-se uma visão triunfalista da missão. Missão passou a ter a conotação quase que militar, proveniente dessa compreensão de obedecer uma ordem era fundamental. E, logicamente, se Cristo é o general, é nossa obrigação obedecer. E por isso nós precisamos avançar para conquistar os não alcançados. Durante muitos anos, termos militares como consequência tornaram-se comuns em círculos missionários. Recrutar, fazer campanhas, conquistar povos não alcançados, derrubar as barreiras e assim por diante. Obviamente, não há problema algum em usar esses dois versos tendo como base a ordem de Jesus. Não há nada de errado em avançar, conquistar, evangelizar, plantar novas igrejas, tanto em nosso país quanto em outras partes do mundo. O problema não é com o que se reafirma. A maior dificuldade é com aquilo que deixa de ser mencionado. Quando falamos de missão, nunca podemos esquecer de que ela não está apenas centrada em uma ordem. Missão está, acima de tudo, centrada no próprio Deus. Ele é o autor da missão. A missão é dele e não nossa. E daqui vem a certeza de que ela não falhará. Muitas vezes nós nos esquecemos de que a missão pertence a Deus e nós somos apenas convidados a participar como testemunhas, como servos, comunicando através da nossa vida e exemplo o que Deus significa na nossa existência. A missão é centrada na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A iniciativa da missão é dele, ele é o autor. Ele é o personagem principal nesse drama de transformar e salvar um planeta caído pelo pecado. O desejo de Deus é abençoar todos os povos, nações e línguas. O desejo de Deus é demonstrar seu amor incondicional a todas as pessoas do nosso planeta. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem convence o coração humano do erro e concede a força que necessitamos para que a transformação possa ser real. Mas afinal, qual é o nosso papel então nisso tudo? Somos coadjuvantes nesse processo. Nossa principal responsabilidade é ser a ponte entre as pessoas e Deus. Somos aqueles que intencionalmente deveríamos aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa vida para compartilhar a nossa própria experiência com Deus, a nossa história de transformação. Nunca podemos nos esquecer de que é Ele que venceu a morte por completo. É Ele que hoje tem criado um novo céu, uma nova terra, uma nova esperança para cada um de nós. É Ele que vai enxugar toda lágrima, eliminar toda dor e todo sofrimento. É Ele que vai eliminar tudo aquilo que é mal, impuro, perverso, vil. Mas o que é incrível é que mesmo sendo soberano e tendo a missão como central sua pessoa, Deus nos concede a oportunidade, o privilégio de participar dessa missão. Nós somos imperfeitos, somos pequenos, somos limitados, mas através da graça de Deus e da sua misericórdia, nós podemos ser canais de amor e esperança para o mundo que vive em um vácuo de real significado e propósito. Ele é o Criador da vida, Ele é o doador da salvação, Ele é o Senhor da história e Ele é o autor da missão. Portanto, eu pergunto a você, por que temer? Nós podemos avançar confiantes na direção e nos propósitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Nosso papel? Seguir o Mestre. Nossa missão? Viver como Ele viveu. Amar como Ele amou. Servir como Ele serviu. E então, o que falta para você? Essa foi mais uma reflexão inspiradora, encerrando Missão 360 de hoje. A gente vai lembrando que caso você tenha perdido o programa de hoje ou queira acompanhar um programa que já foi exibido, é só você entrar no novotempo.com/Missão 360. Muito obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você. E a gente deseja que você continue sendo um instrumento na mão de Deus, assim como Ele quiser, usando você através dos dons que Ele concedeu a você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.